sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. O nome gera um pouquinho de estranhamento mesmo, né? Voz tem verbo, verbo tem voz, como é que isso funciona, né? Então, pessoal, hoje nós vamos tentar trabalhar um pouquinho sobre essas questões, algumas particularidades que, além de ser um ponto abordado dentro do plano da morfologia, né, que é esse estudo das classes de palavras, é muito importante também para você entender um outro conteúdo de concordância, inclusive para você fazer melhor as suas redações, tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar e entender essas vozes verbais, a gente precisa entender o conceito de sujeito. Sujeito. O que é um sujeito da minha frase? Olha só, em regra, as pessoas costumam dizer que sujeito é quem pratica a ação que está expressa no verbo, ok? Então, em regra, o sujeito é aquele que pratica a ação que está expressa no verbo. Só que o sujeito pode ser também aquele que recebe a ação que está expressa no verbo, tá bom? Então, o sujeito pode ser quem pratica e o sujeito pode ser também quem recebe a ação que está expressa nesse verbo. Como assim? Qual que é a diferença? Olha só, vamos pensar em duas frases. Primeira coisa, eu pentei o cabelo. Nessa minha frase, quem é o sujeito? Eu. Qual é o verbo? Penteei. Nesse caso aqui, o sujeito está praticando ou ele está recebendo a ação que está expressa no meu verbo? Ele está praticando, ele fez, não é isso? Então, é o sujeito que pratica a ação, certinho. Vamos colocar mais um exemplo. Nesse caso, quem é o meu sujeito? Os cabelos foram penteados por mim. Quem é o meu sujeito aqui? Às vezes, erroneamente, as pessoas costumam achar que o sujeito é isso aqui. Não é. O sujeito dessa minha frase é isso aqui. Os cabelos. Mas os cabelos, gente, eles estão praticando ou eles estão recebendo a ação que está expressa no meu verbo? Ele está recebendo. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que pensar. O sujeito pode ser quem pratica e o sujeito também pode ser quem recebe a ação expressa no verbo. O sujeito que pratica a ação expressa no verbo, ele é chamado de sujeito agente. É o agente que pratica, né? Ele faz aquele ato. E o sujeito que recebe essa ação é chamado de sujeito paciente. É passivo, é tranquilo, não fez nada, o que aconteceu? Recebeu. Se ele recebeu, ele é passivo, ele é paciente, tá bom? E o que isso tem a ver com as vozes verbais? Olha só, nesse primeiro caso aqui, que o sujeito pratica, o verbo ele é ativo. Quem pratica é a pessoa ativa, não é isso? Nesse primeiro caso em que o sujeito é o sujeito agente, que pratica a ação, eu digo que o meu verbo ele está na voz ativa, tá bom? O verbo está na voz ativa quando o meu sujeito é o sujeito agente, quem pratica a ação expressa no verbo. E quando o meu sujeito recebe
essa ação que está expressa pelo verbo. A gente diz que esse verbo está na voz passiva, não praticou, recebeu. É o lado passivo da situação, beleza? E então vocês acabaram de aprender já duas vozes verbais. Voz ativa, a gente tem um verbo conjugado. Quando eu falo em voz, eu estou falando do verbo, tá? Que se liga a um sujeito. Quando eu tenho voz ativa do meu verbo, eu tenho um sujeito, agente. E o meu verbo, um só que está conjugado. E a gente já estudou todas as conjugações aí, né? Presente, passado, futuro e tudo mais. Quando eu falo em voz passiva, eu vou ter duas formas que a gente vai estudar já já. Eu posso ter, sempre vou ter um sujeito paciente e eu vou ter aqui, nesse caso, uma locução verbal, que a gente também já aprendeu o conceito, né? Um verbo auxiliar que está conjugado e um verbo principal na sua forma nominal, tá certo? Nesse caso aqui, voz passiva. E para terminar essa história, dá uma olhadinha no seu slide. Voz ativa, a gente já viu. Quando eu falo em voz ativa, eu tenho um sujeito agente e um verbo conjugado. Voz passiva, o sujeito é paciente, o verbo está na sua voz passiva e nós temos duas formas, nós vamos estudar isso. E por fim, nós temos uma voz que a gente chama de voz reflexiva. O que é voz reflexiva? O sujeito pratica e ao mesmo tempo ele recebe a ação que está expressa no verbo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Olha só, vamos identificar se essas minhas frases, elas estão na voz ativa, se elas estão na voz passiva e assim por diante. Vamos lá. Primeiro exemplo. O objeto foi levado pelos ladrões durante o dia. Quem é o sujeito? Quem é o verbo? Qual é a voz que nós temos aí? O objeto é o meu sujeito. O sujeito é o objeto. Esse sujeito, ele é agente ou ele é paciente? Ele pratica ou ele recebe? Ele recebe, então ele é passivo, ele é paciente. Quem é o meu verbo? Foi levado, locução verbal. Isso está na voz ativa ou está na voz passiva? Voz passiva. Ah, professor, e esse pelos ladrões aqui? O que é isso aqui dentro da minha frase? Sabe como é que a gente chama isso? Para quem não sabe, a gente chama isso de agente da passiva, tá bom? A gente chama isso de agente da passiva. E nós temos aqui voz passiva. Vocês percebem que nessa minha frase eu tenho sujeito, eu tenho locução verbal e eu tenho o agente da passiva, tá? Agente da passiva. Eu chamo essa voz de voz passiva e acrescente na frente analítica. Analítica. Por quê? Porque eu tenho sujeito, tenho locução e tenho o agente da passiva. Essa frase, então, nessa frase nós temos o verbo que está na sua voz passiva analítica, locução verbal. Certo? Próximo exemplo. Encontrou-se uma nova prova. E agora, José, quem que é quem nessa frase? Encontrou-se uma nova prova. Quem é o sujeito? O sujeito é indeterminado, não tem sujeito, não tem nada. O que que acontece aqui? Gente, poderia dizer que uma nova prova foi encontrada? Poderia, não poderia? Ficaria parecidinha com essa forma de cima aqui. Nesse caso aqui, quando eu tenho um verbo transitivo direto, nós já sabemos o que é isso. Quando eu tenho um verbo transitivo direto e a partícula ser, eu tenho um verbo que está na voz passiva sintética. Sintética. Quem é o sujeito? Uma nova prova. Está na ordem inversa. Poderia, inclusive, para tirar a prova, falar que uma nova prova foi encontrada, tá certo? Só que nesse caso aqui, o que faltou? Agente da passiva. Resumindo a história.
Quando a gente tem sujeito paciente, aquele que recebe a ação expressa no verbo, isso pode acontecer de duas formas. De uma forma analítica, em que a gente tem uma locução verbal e um agente da passiva. E isso pode acontecer de uma forma sintética. O que é algo sintético? Enxutinho, menorzinho. E aí a gente tem um verbo, qualquer verbo? Não, tem que ser verbo transitivo direto. Eu vou explicar essa diferença para vocês depois. Tem que ser um verbo transitivo direto, tem que ter a parte direta. E aí, a gente tem a partícula se grudadinha nele, formando a voz passiva sintética, tá bom? Então, gravem essa informação que a gente vai retomar ela depois. Próximo. Aquele rapaz se olhava pelo celular. Quem é aí o sujeito? Nesse caso, o sujeito é aquele rapaz. Beleza. A gente já entendeu que ele estava fazendo o quê? Ele estava olhando para ele mesmo. Ele olhava a si mesmo. Nesse caso aqui, o que acontece? Esse sujeito, ele pratica e ele recebe a ação expressa no verbo. Porque ele olhava e ele olhava para quem? Para ele mesmo. Quem que me dá essa ideia de que ele estava fazendo algo para ele mesmo? Esse si aqui. Tá? Então, quando a gente tem em regra aí, pessoal, um verbo e um si grudadinho que demonstra que esse sujeito praticou e recebeu a ação que está expressa pelo verbo, a gente diz que esse verbo está na sua voz reflexiva. Voz reflexiva. Tranquilo? Deu para entender? Próximo exemplo, a professora iniciou a aula. E aí? Esse está fácil, né? Esse está bem fácil. Quem é o sujeito? A professora. Qual é o verbo? Iniciou. Esse verbo está na voz ativa ou na voz passiva? Esse verbo está na voz ativa. Para ser passiva, ou eu vou ter que ter uma locução verbal, vou até apagar tudinho aqui. Para ser voz passiva, ou eu vou ter uma locução verbal, ou eu vou ter um verbo transitivo direto mais o si. Tá? Isso para ser voz passiva. Entretanto, se a gente tiver um verbo e junto com ele tiver um si, mas esse si estiver indicando que o sujeito praticou e ao mesmo tempo recebeu, eu tenho voz reflexiva. Agora, se eu tenho um verbo conjugado na sua voz ativa, nós temos inclusive um sujeito agente, que é esse caso da professora. Mais um exemplo para vocês. As crianças sofreram com a pandemia. Quem é o sujeito dessa frase? As crianças. Essas crianças, elas estão recebendo ou elas estão praticando a ação que está expressa no verbo? Elas estão praticando, foram elas que sofreram, não é isso? Se elas estão praticando a ação expressa no verbo, sujeito, agente e voz ativa, beleza? E por fim, os alunos aprovados é o meu sujeito. Será que ele pratica ou ele recebe a ação que está expressa no verbo? Cumprimentaram-se. E aí, ele está praticando ou ele está recebendo essa ação que está expressa no verbo? Ele pratica o ato de cumprimentar, mas quem que eles estão cumprimentando? Eles mesmos. Percebem, gente, que ao mesmo tempo que eles estão praticando, eles estão recebendo. Esse verbo aqui está na voz reflexiva, tá bom? Isso daqui é informação a mais. Tranquilo? Conseguiram, então, facilmente entender o que é voz ativa e o que é voz passiva do meu verbo, tá bom? Vamos, então, só fazer um resuminho disso aqui no quadro, para vocês anotarem no caderno de vocês, e nós vamos fazer outros exemplos. Vozes verbais. Voz ativa. É a formação de um sujeito agente mais verbo. Voz passiva. O sujeito é
paciente. Mais o verbo na sua voz passiva. E aí, quando a gente tem a voz passiva, a gente divide isso em duas formas. Ou a gente tem locução verbal, ou a gente tem verbo VTD mais se, tá bom? E aqui a gente ainda pode ter agente da passiva. Então, quando a gente pensa na voz passiva, a gente vai ter uma construção, sujeito paciente, quem recebe a ação que está expressa no verbo. E aí a gente pode ter a construção de uma locução verbal, que a gente já viu o conceito, um verbo auxiliar mais principal, e o agente da passiva. Como que eu chamo essa voz passiva? Lembra? Analítica. Comprida, grandona, tem todas as informações, tá? Mas eu também posso construir a voz passiva, né? Vou até tirar isso daqui, que é o verbo mais o se. Qual que é verbo? Não. Verbo transitivo direto, não é isso? E aí, gente, nós temos aqui a voz passiva sintética. Assim que funciona. E por fim, nós podemos ter a voz reflexiva, em que nós vamos ter um sujeito mais verbo mais se. E esse se aqui me indica que esse sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação que está expressa no verbo. Beleza? Onde é que isso vai ser importante? Isso vai ser muito importante para vocês entenderem umas regrinhas de concordância que nós vamos estudar posteriormente. Agora, não sei se vocês estão se perguntando, se não estavam, precisam se perguntar agora, por que eu estou batendo tanto nessa tecla de que para construir a voz passiva sintética tem que ser verbo transitivo direto? Por que isso? Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhadinha nos verbos. Gente, as mulheres dominaram o mundo. Nesse caso, essa frase está na sua voz ativa ou passiva? Ativa, né? Sujeito que pratica, as mulheres que estão dominando, nós temos o verbo conjugado e o complemento. Eu conseguiria passar essa minha frase para a voz passiva, sim ou não? Pensem. No segundo exemplo, eu conseguiria passar essa frase para a voz passiva analítica, tá? Sim ou não? E nas outras três? Eu conseguiria passar também para a voz passiva? Tentem aí. Eu vou fazer o primeiro exemplo e vocês tentem construir os próximos para ver se a gente conseguiria fazer essa transposição da voz ativa para a voz passiva. As mulheres dominaram o mundo. As mulheres dominaram o mundo. Como que eu poderia passar essa frase da voz ativa para a voz passiva? Esse mundo aqui, que nessa frase exerce função de complemento, ele vem para cá. O mundo. O mundo. O verbo na voz ativa é dominaram. O que eu vou ter que fazer com esse verbo? Eu vou ter que trocar, porque na voz passiva eu preciso de locução verbal, na analítica, né? Isso daqui tá no passado, não tá? O mundo foi dominado pelas mulheres.
Conseguimos fazer a transposição? Aqui, voz ativa, aqui, voz passiva analítica. Beleza, então aqui, as mulheres dominaram o mundo foi dominado pelas mulheres. Aqui o sujeito passou a ser sujeito paciente, locução verbal e agente da passiva. Esse é o primeiro exemplo. Tentem fazer a mesma coisa com o segundo exemplo. O governador comunicou as medidas à sociedade. Conseguiríamos fazer isso? Sim. Poderíamos dizer que as medidas foram comunicadas à sociedade pelo governador. Também consigo fazer. Por quê? Porque apareceu um objeto direto aí. Agora, gente, conseguiria dizer, as crianças gostam de brinquedo. Como é que eu colocaria isso na voz passiva? De brinquedos são gostados pelas crianças? Teria sentido eu dizer isso? De brinquedos foram gostados pelas crianças? Vivia em Brasília, era vivida por Renato Russo? Em Brasília era vivida por Renato Russo? Tem sentido isso? Não temos. Os convidados permaneceram quietos. Quietos foram permanecidos pelos convidados? Conseguiríamos fazer isso? Não. Perceberam que quando a gente vai fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, ela só funciona se eu tiver objeto direto no meu verbo, tá? Olha só. Nesses dois primeiros exemplos em que eu consigo fazer essa transposição, que é o caso das mulheres e o caso do governador aí, a gente poderia dizer de duas formas. Vamos dar uma olhadinha para o slide? Olha só. O mundo foi dominado pelas mulheres. A gente já conseguiu fazer essa transposição aqui. Isso na forma analítica. E eu ainda poderia fazer a forma sintética. Dominou-se o mundo. Aí o que eu fiz? Tirei aqui o agente da passiva, não quero mostrar, coloquei o meu verbo com o se e coloquei o sujeito na frente, o sujeito paciente na frente. Consigo fazer voz passiva analítica, consigo fazer voz passiva sintética. E no outro exemplo também, as medidas foram comunicadas à sociedade pelo governador. O que eu poderia dizer? Comunicaram-se as medidas à sociedade. Também posso fazer a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então pronto, se eu tenho verbo transitivo direto, eu consigo tirar da voz ativa, passar para a voz passiva analítica e também sintética. Olha esse detalhe. No caso de dominar o mundo, nós temos aqui o sujeito que é o mundo, e o verbo fica no singular, concordando com ele. No meu outro exemplo, o meu verbo ficou no plural, porque eles concordam com medidas, tá bom? As medidas. Tranquilo, pessoal? A gente consegue fazer, então, todas as nossas transposições, mas só se a gente tiver verbo transitivo direto, lembrando que ele vai combinar com o que vem depois, esse verbo. Nos demais casos das crianças, do Renato Russo, dos convidados, a gente não conseguiria transpor. Por quê? No caso das crianças, eu tenho verbo transitivo indireto. No caso do Renato Russo, eu tenho verbo intransitivo, porque quando eu digo em Brasília, informação a mais. E no caso dos convidados, eu tenho verbo de ligação, que a gente já viu. Nesses três casos, não consigo transpor, tá bom? E aí, o que está relacionado, gente? Isso está relacionado demais com a danadinha da partícula se. Por quê? Porque essa partícula se, ela pode ter função de partícula apassivadora e nos demais casos ela pode ter função de índice de indeterminação do sujeito, tá? Que são pontos que devem ser aí muito bem abordados. Olha só, gente. Nesse caso, as mulheres dominaram a sociedade. Como que eu posso transformar isso para voz passiva sintética? Dominou-se a sociedade. Próximo. O delegado comunicou as medidas à população. Comunicaram-se as medidas à população.
Próximo, as crianças gostam de palhaço. Olha só o que aconteceu aqui. No primeiro e no segundo exemplo, o verbo concordou com o que estava depois. Não foi isso? No meu terceiro exemplo, o verbo não concordou. O verbo permaneceu no singular e o que vinha depois estava no plural. Vive-se em Brasília. Embora esteja tudo no singular, não existe aqui uma relação. E no próximo, permanece-se calados. Se fosse calados, continuaria no singular do mesmo jeito. Por quê? Porque se a gente tem no primeiro e no segundo caso objeto direto, a gente fala que esse se é uma partícula apassivadora. Nos demais casos, em que o verbo sempre vai ter que ficar no singular, porque o verbo não é verbo transitivo direto, a gente chama essa partícula de índice de indeterminação do sujeito. E isso faz toda a diferença, inclusive, para você escrever as suas redações, porque às vezes a gente quer gerar impessoalidade nas redações e a gente vai lá e utiliza indistintamente com o verbo no singular. A gente tem que pensar se esse verbo está como verbo transitivo direto, e aí ele sempre vai concordar com o que vem depois, tá certo? Mas eu vou finalizando essa aula por aqui e a gente retoma essa história então de partícula si no nosso próximo encontro. E eu espero vocês. Até lá!